minha rapaziada? Vambora. Bora que é dia de trabalho. Chegando aqui, ó. Espaço Lunier. Bora. E vambora. Né? Chegando aqui, daqui 10 minutos, coletiva com o treinador Luiz Castro. Vai conversar com a gente. Deve ter pedido realmente para falar, né? Geralmente é um jogador. Na última semana foi o Carly, já foi o Hugo, Chay, Vitor Sá, Saravia, Cuesta, Canu. E agora chega o momento de falar, né, com o treinador. A última entrevista, né, que ele tinha dado à imprensa, tirando, né, aquelas coletivas pós-jogo, havia sido lá na apresentação dele. Ele que geralmente sempre chega até a imprensa para conversar informalmente, dessa vez vai falar com a gente aqui, vai bater um papo com a gente na beira aqui do gramado antes do treinamento. Bom dia, bom dia. Matheus Medeiros, do canal do Medeiros, está com a gente. Perguntinha já na cachola aí para fazer. Tá na agulha já, tomara que ninguém faça na minha frente, né? Ó, o Marcão já tá chamando, é verdade, né? Esse é sempre o risco, né? Sempre tem que ter uma reserva. E aqui, para vocês verem, né? Esse gramado aqui do meio, onde geralmente tem acontecido as atividades, tá rolando o tratamento do campo, dos campos 1 e 3, né? E é isso. A galera se encaminhando ali diretamente para onde vai acontecer a coletiva do treinador Luiz Castro. Funcionamento. Uma semana que veio na sequência de uma invasão, uma recepção no aeroporto, um começo de jogo no Internacional cheio de problemas, um jogo de complexidade enorme para os jogadores gerirem em campo e para os treinadores gerirem durante esse período. Acho que aqui, com tudo isto que nos foi acontecendo, foi fundamental nós percebermos para onde queremos ir, que caminho queremos percorrer e fazer perceber a todos quando estão à nossa volta que caminho devem percorrer e a forma como devem estar no futebol e não se deixar perturbar por um conjunto de emoções que andam à nossa volta e saberem exatamente o que querem de cada dia e de cada jogo e de cada momento do seu treino. Luiz, bom dia. Me lembro que na coletiva de apresentação do senhor eu perguntei sobre princípios de jogo, quais que você colocava como base do seu trabalho, quais que você se mostrava um pouco mais flexível, né? E aí, depois das 4 derrotas, a gente viu uma pequena mudança, né, em termos estruturais da equipe, e aí vieram as 2 vitórias contra o São Paulo, contra o Internacional. Queria te perguntar quais foram essas mudanças que você fez e o que te fez perceber que havia uma possibilidade de pequeno desvio de rota nesse caminho, né, da implementação das suas ideias para que você pudesse atrelar, né, o desempenho e o resultado também. Há várias considerações que eu poderia fazer à volta do que disse, porque há 2 vitórias totalmente distintas após as 4 derrotas e há derrotas distintas na forma como acontecerem cada uma dessas derrotas. Desmontar isso, estaríamos aqui durante muito tempo e então eu de uma forma leve lhe digo que as 2 vitórias não têm nada uma a ver com a outra. Uma é feita num sistema de 5-4-1, outra em 4-4-1. Uma é com igualdade numérica em relação ao adversário, jogo contra o São Paulo, o outro é debaixo de um domínio em termos numéricos do adversário e é feita com 26 minutos de tempo extra, não? 26 minutos de tempo extra, sim. Era acréscimos em cima de acréscimos, depois do decréscimo numérico da nossa equipa em campo. Houve realmente uma pequena inversão. Eu sempre disse que nós, não abdicando daquilo que são os nossos princípios e as nossas ideias, há sempre variantes, e eu disse isso na coletiva e disse isso em cada comunicação que faço, ou cada seminário em que estou e congresso, digo sempre o mesmo. Nós, treinadores,
temos de olhar ao contexto e temos de perceber aquilo que temos nas mãos e temos que o perceber de forma rápida a podermos retificar alguns caminhos que vamos percorrendo, sem abdicar daquilo que eu acho que deve ser um jogo triangulado, um jogo em que cheguemos juntos à frente e um jogo em que defendamos todos juntos. Entendemos que ao fim de 2 meses de trabalho deveríamos mudar um pouco aquilo que era o nosso posicionamento em campo e aquilo que era o nosso sistema tático e dinâmica do sistema. Foi feito, foi mais conseguido num jogo do que noutro jogo, a partir do momento que o adotámos. Sabemos que vão-nos continuar a acontecer derrotas, assim como nos vão continuar a acontecer vitórias, porque as derrotas e as vitórias não são só de alguns, são de todos. E este campeonato diz bem que vitórias e derrotas e empates são de todos, não há nenhuma equipa imune a que isto lhe aconteça. Agora, houve claramente um diferente posicionamento e houve aproveitar de espaços diferentes e quisemos conquistar diferentes espaços nas outras equipas e quisemos retirar alguns espaços que estávamos a dar a outras equipas, quisemos retirá-lo. E estamos a percorrer esse caminho. Caminho difícil, mas vamos continuar a percorrer. Quero salvar aqui uma coisa que muitas vezes esquecem. O Botafogo não teve pré-época com o Luís Castro, com a minha equipa técnica. Luís, bom dia. Bom dia. O Botafogo perdeu seus 3 jogadores de meio campo contra o Internacional, né? O que vinha jogando, o Kaique, o Patrick de Paula e também o Lucas Piazon. A gente sabe, o departamento médico acaba não informando a volta, né? sobre os atletas que estão no departamento. Como é que está a estrutura desse meio campo para o jogo contra o Fluminense? O que o senhor pode falar? E uma segunda pergunta, se me permite. O Diniz é um estilo de treinador no futebol brasileiro em que ele tem a posse de bola e o jogo de aproximação muito evidente aqui, né? Como enfrentar um Fluminense do Fernando Diniz com um estilo tão peculiar de jogo? Enfrentar o Fluminense e as ideias do Fernando sem abdicar das nossas ideias é um desafio que temos pela frente e que vamos pôr em prática e que esperamos ter sucesso, assim como o Fernando Diniz também espera ter sucesso naquilo que vai colocar em campo. Como vamos fazer? Vamos continuar a fazer aquilo que temos feito. Nós não podemos andar a inverter caminhos em função daquilo que são os nossos adversários. Nós retificamos e ajustamos caminhos, não invertemos caminhos. Portanto, esperem um Botafogo na mesma linha daquilo que apresentou Eu não tenho como referência o último jogo. O último jogo não pode ser. O último jogo só pode ser referência de uma equipa que quer muito e que não desiste nunca. E que tem uma identidade construída ao longo de anos e anos de vida do seu clube, mas também com alguma coisa nossa, em função nossa, quando digo nossa de todos os que existem à volta do clube e dentro do clube neste momento. Sobre os jogadores que estão disponíveis para jogo, como eu comecei a conferência dizendo isso, está difícil, está muito complicado, está muito difícil, mas sabemos aquilo que queremos do jogo. Vamos ver com quem contamos, devemos ter que ajustar algumas coisas, fazer algumas adaptações. Mesmo no sistema tático nós poderemos ajustar um novo sistema para o jogo. Vamos daqui até ao jogo perceber, porque infelizmente tem sido dia a dia, segunda a segunda, que os problemas nos têm aparecido. Luís, bom dia. Entre o jogo do Avaí e o jogo do São Paulo, você teve poucos dias para trabalhar, implementou um novo esquema e, como você disse, já houve uma variável com relação ao jogo contra o Inter. Contra o São Paulo, às vezes marcando com linha de 4 com os 3 zagueiros, segurando um ala, aí o outro ala ficando na linha do meio. Contra o Inter, por conta da expulsão, muitas vezes os pontas fazendo papel de alas também naquela linha de 5. Como foi a absorção do grupo em relação às suas ideias e principalmente no último jogo que você saiu também muito cedo do campo? Os jogadores, quando têm há uma salta aos olhos de toda a gente, muitas vezes é a vontade que o jogador tem em campo.
Isso é o mais fácil de observar. Agora, não, o mais difícil de observar é se essa vontade está de acordo com o que é exigido taticamente e que o jogo está a pedir. Esse é um problema muitas vezes. Muitas vezes as pessoas gostam muito de um jogador pela vontade que tem, e o seu treinador não gosta tanto do jogador porque os jogadores têm muita vontade, mas não sabem onde colocar tanta vontade, e às vezes coloca a vontade de forma tão errada no campo que põe em causa todas as outras vontades de todos os outros jogadores. Aquilo que me disse, foi aquilo que me perguntou, foi como é que eu... Como você viu a absorção dos jogadores? A absorção dos jogadores. Os jogadores, quando são inteligentes e quando são estáveis emocionalmente, estão preparados para correr diferentes caminhos. Nós precisamos de sustentar muito aquilo que pedimos aos jogadores, mas os jogadores estão muito plásticos naquilo que nós lhe pedimos, eles respondem de forma muito rápida. Agora precisamos de tempo para sustentar muitas dessas coisas que pedimos. O que é que acontece muitas vezes? Muitas vezes, de jogo para jogo, há variação de rendimento, durante o próprio jogo há variação de rendimento, porque esses princípios que nós pedimos aos nossos jogadores, eles não estão alicerçados de uma forma muito forte e que normalmente é construída ao longo do tempo. É esse o perigo que nós temos neste campeonato. Por isso é que nós, quando falamos, sabe, eu quando falo em projeto, eu falo em tempo, eu nunca falo em resultados, porque sei bem aquilo que quero e aquilo que devo dar ao Botafogo. Aliás, para a maioria das pessoas estarem as coisas muito alicerçadas em resultados, a primeira pergunta que fizeram ao Textor foi se tinha pensado em me demitir, porque realmente para a maioria das pessoas projetos são resultados e eu também tenho que viver em função do contexto, e agora percebo que sim, percebo que os projetos são resultados de forma bastante... não que o resultado não seja importante para mim, já vos disse, eu vivo de resultados, quero ganhar sempre, quero ser campeão sempre. Nos últimos anos da minha carreira, durante 1, 2, 3, nos últimos 3 anos lutámos, eu e a minha equipa técnica das instituições onde estivemos, para ser campeões, e queremos muito ganhar sempre, 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 e devido a esse trajeto é que conseguimos construir uma carreira de sucesso, foi assente em resultados. Agora, não podemos andar a mentir às pessoas, não podemos dizer que um projeto é de 3 anos ou 4 e depois querem que o projeto seja de 3 dias ou 4. Isso não existe. Não existe e revolta-me isso, a forma como as pessoas olham para as coisas. Se está toda a gente envolvida num projeto, então ou estamos ou não estamos envolvidos num projeto. Se não estamos, dizemos que não estamos e não mentimos a ninguém. Eu vim para um projeto de 2 ou 3 anos, não quero dizer que continuo dele até ao fim, mas enquanto viver nele é nisso que eu acredito. E se não for isto que existe, digam-me que não é isto que existe. Que eu então também faço inversão do meu pensamento. Quem? Alguém? Mais alguém? Eu achei que alguém... professor, no início você falou que essa semana foi determinante para vocês, o grupo do Botafogo, ver onde quer chegar, o que ambicionar. Então eu queria te perguntar, onde você quer chegar, qual a sua conclusão depois dessa semana que você definiu como difícil e que foi de reflexão? Eu recentemente numa entrevista disse que os meus 60 anos, a ambição permanece exatamente igual àquele menino que jogava a bola com 11 anos na rua. Exatamente a mesma ambição. Olho para o jogo da mesma forma. Sou muito competitivo, quero ganhar sempre, detesto perder, como todos os treinadores detestam perder, e isso tem guiado a minha vida. Essa forma como eu olho para o meu dia-a-dia e como quero sempre ganhar. E é isso que eu procuro transmitir aos meus jogadores. Portanto, é dentro deste entendimento do que é o nosso dia-a-dia, a nossa profissão e o representar o Botafogo que eu vivo. Portanto, eu quero muito que a minha equipa tenha sucesso. Estão reunidas as condições para nós termos sucesso. Têm vindo a estar reunidas as condições para termos sucesso. Agora, neste momento, essas condições, há umas condições que têm vindo a ser reunidas de forma mais prática, mais visível, e outra de forma mais teórica. De forma mais prática é que temos um conjunto de jogadores, um plantel muito forte em termos emocionais e que quer muito vencer.
de forma muito prática, temos uma torcida que é muito entregue ao jogo e está muito presente no jogo, para o bem e para o mal, está muito entregue ao jogo, é exigente, mas é muito efetiva, sente-se muito. Temos uma administração e um staff que me envolve, que quer muito ganhar, e depois chegamos ao lado prático. O lado prático é o quê? Temos este centro de treinos que vocês veem com um piso duríssimo que é bom para estacionar carros, mas que nós temos de trabalhar lá e que nos causa muitos problemas devido à dureza do piso. Não temos um centro de treinos para trabalhar onde tenha as condições que nós achamos que são minimamente exigidas para o dia-a-dia. Temos uma academia que anda, estas são as questões práticas, temos uma academia que anda longe de nós e que eu quero ter mais perto, tenha consciência exata que o mercado não nos vai dar sempre aquilo que nós queremos e tem que ser a nossa academia que nos tem que dar os jogadores que nós queremos para o plantel, e para mim é um prazer enorme desenvolver jogadores e inseri-los no meu grupo de trabalho e desenvolvê-los para mais tarde eles fazerem a carreira deles e o clube tirar o máximo de proveito deles em termos daquilo que é a performance deles. Isto também em termos práticos é isto, é uma organização que nós queremos, uma estrutura que nós queremos ver mais perto de nós e que anda tão distante e tão dividida, em que nós não conheço algum dos líderes dos departamentos ao fim de 2 meses e tal, porque não temos infraestruturas onde eles possam estar, onde é que eles vão estar aqui ao pé de mim, como é impossível nem eu conhecê-los. Esta é a parte prática, e este é o projeto, e é isto que é isto que deve preocupar o projeto. No projeto não se pode preocupar porque nós, ok, quem se deve preocupar que eu perder com o Avaí sou eu, a torcida e tal, tudo bem, mas o resto, a estrutura tem que se preocupar é com isto, que é com a prática, e neste momento eu quero muito atingir tudo aquilo que o Botafogo quer, que é muito sucesso, mas faltam muitas condições ainda na prática para nós chegarmos a esse sucesso, e as pessoas têm que estar conscientes disso. Se as pessoas não estiverem conscientes disso, estão muito erradas naquilo que é o pensamento sobre o que é o Botafogo. Não é por acaso que se fala em projeto. Projeto é alguma coisa que se quer fazer no tempo e que tem prazos para se fazer no tempo, e ainda temos muito que andar, muito caminho a percorrer, não tenho dúvida nenhuma do que estou a dizer, e vão-nos aparecer muitas dificuldades no caminho, como aquela, não só em termos práticos, não só como aquela que nos apareceu no Internacional, em que ficámos com 10 muito cedo de forma muito injusta, ficámos a perder o jogo de forma muito injusta naquele momento, e essas dificuldades vão aparecer, mas essa dificuldade é tão grande como a dificuldade que eu tenho aqui num espaço de treino onde tenho jogadores que de forma constante vão tendo problemas físicos devido ao piso. Portanto, estes são os problemas que eu tenho pela frente de resolver. Agora, o que é que normalmente acontece? Estendendo um bocadinho a resposta. O que é que normalmente acontece? E que eu acho que, não me vou defender a mim, porque eu já vos disse que eu saio quando tiver de sair. Não é isso que eu vou dizer. O que eu vou dizer é, um treinador normalmente chega ao clube e quando descobre os problemas e quando os vai começar a resolver é quando põe o treinador embora. E depois vem outro e vai ter um tempo para descobrir problemas, e depois quando começa a percebê-los e a resolvê-los, vai embora. E então andamos nesta roda e toda a gente a bater palmas ao que chega e a assobiar o que vai, mas o problema continua cá metido. Fica o problema, vão os treinadores. É assim. Bom, pessoal, coletiva longa, né? Como vocês puderam ver, né? Não está integral aí, né? Então, só nós aqui no canal Brown e Fogo gravamos aí 17 minutos de coletiva. Ele ainda falou algumas questões ali no início da coletiva dele, e falou no final também, né? Um tom ali de resenha, de bom humor, ele brincou, falando que pretende, né? Eu fiz uma brincadeira com ele, perguntando se o treino hoje ia ser totalmente aberto. Ele falou que não, evidentemente, né? Hoje vão ser apenas 5 minutos de atividades aqui abertas de atividade aberta aqui para a imprensa, e ele disse que pensa, né, em um dia abrir, né, para que a galera possa ver um pouco do trabalho dele, mas que, por exemplo, se o Botafogo perde, vão dizer que foi por isso que perdeu, né? Essas são as percepções do futebol. E ele foi forte, né, numa aspa que a gente não pôde gravar aqui. Se eu não me engano, o Matheus Medeiros gravou, tá no canal dele, de que
a torcida não impressiona mais nem para o bem e nem para o mal. Que ele não se esquece nem da cena do aeroporto, em que os jogadores foram recepcionados após a vitória heróica do Botafogo sobre o Internacional, e também não se esquece do que aconteceu no estádio, na partida entre Botafogo e Avaí, em que parte da torcida o xingou, né? Entonou o "Ei, Luiz, vai tomar no..." Né? E ele citou, inclusive, exatamente essas palavras, né, utilizadas por parte da torcida do Botafogo. Então, acho que dá para perceber ali um incômodo do Luiz com um comportamento imediatista em todos os sentidos. Tá? Imediatista em críticas, imediatista em reações e percepções da torcida, e ele o tempo inteiro fala sobre projeto, e o projeto é de tempo e não de resultados a curto prazo. É basicamente o que ele fala, né? E é uma coisa que a gente, obviamente, tem que captar, porque ele falou muito sobre os desfalques, né? Teve gente falando aqui que eu estava exagerando. Talvez agora com o Luiz Castro vocês acreditem em mim, né? De que, de alguma maneira, os desfalques eles estão exagerados, né? Tá além da conta, e o Botafogo tem que corrigir alguma coisa para resolver esses desfalques. O quê? Eu não sei, porque eu não estou aqui dentro, não estou trabalhando, mas de fato está exagerado. E ele falou também sobre a estrutura, né? O Botafogo ainda não tem um CT, o Botafogo tem um espaço para treinamento provisório, o Botafogo não tem um CT, não tem um centro médico, uma academia, né, montada aqui no Lonier, não existe. Por isso que eu falei que é tão importante o Textor agilizar essa situação do centro de treinamento, e o tempo inteiro ele fala sobre o projeto, né, e que ele quer consolidar uma história, né, de 2, 3 anos e não de 2, 3 dias. Né? São as palavras de Luiz Castro. Algumas situações eu concordo com ele, outras em relação à percepção de torcida, tudo mais, talvez eu discorde. Né? Existem alguns fatores que são diferentes aqui em relação ao futebol europeu, e eu acho que cabe a adaptação de quem está vindo de lá. Essa é a minha opinião. Mas, de qualquer maneira, são as primeiras percepções dele aqui sobre o trabalho que ele está querendo desenvolver. Né? Falou também sobre o gramado do Newton Santos, né? Que ele falou que não está satisfeito ainda, né, com esse gramado e que isso gera problemas. Né? Citou o Oyama como um jogador que a torcida do Botafogo critica, mas que entrega em termos de dinâmica tática, né, e que não necessariamente só a vontade compensa. Né? Ele deu alguns recados, né, para o que vem do externo, né, passando para qual é a percepção, vamos dizer assim, entre aspas, né, o contragolpe interno. Certo, rapaziada? Então vocês viram aí as palavras, e nesse momento a gente filma aí o restinho. A gente vai ter apenas 5 minutinhos para mostrar de todas as atividades que vão acontecer aqui no Espaço Lonier. Galera, estamos acompanhados aqui, ó. Matheus Medeiros, Fabiano Bandeira, brevemente, até para não atrapalhar o tempo de trabalho de vocês também, que eu sei que o cachê é alto. Mas vamos lá. Fabi, seu destaque da coletiva longa, né, que tivemos aqui, longa para os padrões da coletiva do Lonier, né? O destaque do que você achou de mais interessante aí das palavras do Luiz Castro. Vou falar um destaque da coletiva e um off, então, que foi até uma pergunta que você fez. Da coletiva, falando de campo e bola, da percepção do Luiz Castro das diferenças entre as vitórias. Ele citou, até perguntei depois em cima disso, vitória contra o São Paulo foi de uma forma, a vitória contra o Inter foi de outra forma. Ele deu ali as nuances táticas interessantes, até por conta das características do jogo contra o Inter. E um off, quando você falou com ele a respeito de abrir o treino para a imprensa, e aí ele disse que ele tem até vontade de fazer isso, mas por conta do que vem se tornando o futebol, ele fica com receio de repente, abrir o treino para a imprensa toda observar durante uma semana, e se der errado ao fim, essa exposição causar aí polêmica e causar críticas que podem ser até desnecessárias, porque não fazem tanta diferença assim no futebol. Então essa é a minha percepção dos destaques da coletiva. Um do que aconteceu no on e outro aí no off. E aí, Matheus, seu destaque, né, dessa coletiva do Luiz, que foi, eu acho que a melhor definição é intensa. Uma coletiva intensa, né? Diz aí. É verdade, tinha momentos que ele estava falando baixinho, daqui a pouco ele subia um pouco o tom, né? É um pouco do estilo também do Luiz Castro de falar, né? A gente tem sempre coletivas interessantes do Castro. E assim, 2 pontos para a gente comentar também aqui, né? Diferente do que o Fabi falou. O primeiro, ele não abdicando das ideias dele contra o Fluminense do Fernando Diniz, né? Ele diz isso, que entende o estilo de jogo peculiar do Diniz, mas que ele vai manter as ideias dele, vai ajustar algumas coisas, mas não inverter o que ele tem de ideia de jogo, né? Que independente do adversário, ele precisa manter os padrões táticos e que ele acredita como futebol. Esse
falando de campo e bola. Falando da parte com o torcedor, a última pergunta da Renata Mendonça, do GE, ele termina falando sobre o que a gente vive no futebol, né? O amor e o ódio lado a lado, né? Ele fala sobre a recepção no aeroporto, que ele foi amado ali naquele momento, depois de uma vitória épica, histórica contra o Inter, mas ele diz que não esquece quando xingaram ele contra o Avaí, mandaram ele para aquele lugar, né? E ele diz isso claramente aqui na coletiva e repete até o xingamento que a gente não vai falar aqui. Então é um pouco do que é o futebol brasileiro e essas emoções que envolvem o futebol, e mostra como os jogadores e os treinadores, a comissão técnica, sentem o que a arquibancada diz a ela. E aí eu quero a opinião de vocês, tá legal? Vou querer a opinião de vocês, vou finalizar dessa maneira, né? Ainda com algumas imagens aqui do treino, mas eu quero a opinião de vocês. O que vocês acharam dessas palavras do Luiz Castro? Né? Vocês concordam com isso? Vocês discordam das aspas dele? E quero saber, né, realmente a opinião de vocês sobre o quão intensa, né, realmente foi essa coletiva e o que vocês destacam de mais positivo e negativo. Beleza? Tamo junto e um abraço. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Caraca, o maluco se transformou, irmão. Tá maluco? Vitor Sapiazon. Pelo menos o aquecimento eles podiam botar do nosso lado, né? Bom, pessoal, ali você vê ao fundo os jogadores ali com a preparação física do Betinho. Aqui bem ao centro ali uma conversa, o Severino, Castro e o Nuno. O que a gente teve de percepção aqui é que alguns jogadores seguem no DM e nem subiram para o campo, como o Vitor Sá, né, obviamente o Piazon pela situação no ombro. E principalmente, né, o que me chamou a atenção foi a ausência do Erisson. O Erisson não está aqui presente no treinamento, deve estar tratando, inclusive ele está jogando já, forçando, já tem um tempo. E tivemos 4 jogadores que devem fazer algum trabalho de carga reduzida. Eles vieram aqui para o campo, conversaram com o Luiz, voltaram lá para dentro, provavelmente para algum tipo de tratamento, e devem voltar a campo depois para treinar com mais calma, né, e treinar em carga reduzida. Oyama, Del Piage, Chay e Joel Carli. E agora finalmente fomos convidados a nos retirarmos. Valeu? Um abraço e se inscreve aqui no canal. 20% das pessoas que assistem aos vídeos aqui todos os dias não são inscritos. É só apertar nesse botão vermelho aqui embaixo, cara. Vai estar mais próximo de tudo, de notícias do Botafogo todos os dias. Valeu? Fui!